Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos que estão nas redes sociais, na internet. Eu quero agradecer a todos nesta noite, agradecer a Deus, agradecer o pastor Nelson por mais essa oportunidade. Amém? Pode se assentar. Estamos nessa campanha, de prosperidade. Nós vamos dar sequência hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia, as suas Bíblias, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Aleluia. Lucas capítulo 5, de 1 a 11. A pesca maravilhosa. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler ali naquela versão. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixando ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto que quase começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Aleluia. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém, queridos? Glória a Deus. Dá um glória a Deus bem alto aí, irmão. Aleluia. Irmãos, toda a história de pescador, ela tem algo, sempre quando há uma história, sempre elevam lá olha, peguei uma quantidade, só a foto pesava 10 quilos, Então todo pescador, irmão, ele tem o sentido de aumentar as coisas. Mas aqui, no caso, Jesus está no contexto. E é uma história verídica, não é história de pescador. Amém? Eu sempre, irmãos, que eu posso, eu vou pescar. Eu tenho esse costume e gosto. Desde da minha infância, eu vou aí nos lagos aqui da Billings pescar. Antigamente, hoje eu vou mais em pesqueiro. Mas isso, irmãos, é como diversão, é como lazer. Mas aqui, esses pescadores, eles estavam fazendo o trabalho deles. Ou seja, eles viviam da pesca, eram trabalhadores. Então, a Bíblia diz que eles ficaram a noite inteira e não pegaram nada. Ou seja, tudo aconteceu, irmãos. Uns falam que é o Mar da Galileia. Outros, no Evangelho de João, fala que é o Mar da Galileia. Aqui no Evangelho de Lucas, fala que é o lago de Genezaré. E é um lago muito grande. Esse lago ele tem 21 quilômetros de comprimento
12 de largura. Então é um lago muito grande, irmãos, de água doce. Então, entenda uma coisa, que para pescar à noite, eles tiveram que ir lá de tardezinha preparar tudo. Então eles começaram a preparar as suas tralhas, né, as suas ferramentas, né, porque eles iam trabalhar, eles iam pescar. Eles, de tardezinha, colocaram o barco na água e foram para no caso aí para o alto mar. E lá começaram a pescar. Então eles jogavam a rede de um lado, jogavam a rede do outro. Irmãos, isso foi a noite inteira. Eles conheciam o lugar, conheciam toda a situação, eram profissionais da pesca. Ou seja, eles fizeram tudo o que podiam fazer. Mas a Bíblia diz o quê? Que eles não pegaram absolutamente nada. E quando acontece isso, você que é um pescador hoje, que faz vai se divertir, né? Vai tirar um lazer, você fica frustrado. Você chega em casa e fala assim, a primeira coisa que fala na família, pegou alguma coisa? Não peguei nada hoje, né? Então há uma frustração. Há uma situação que fica assim, né? Lá em casa, por exemplo, quando eu chego lá e falo que não pego nada, que não peguei nada, a irmã dá um glória a Deus, porque até do cheiro do peixe ela sai fora. Ela não gosta, né? Mas tem irmãos que vai lá, né? Ainda assim ela faz um peixinho frito, que é muito bom. E tem irmãos que vai chegar lá e vai falar assim, você não trouxe nada? Né? Era a nossa janta hoje. Amém, irmãos? Queridos, eles não pegaram nada. Então, quando eles chegam na praia, ali, né, na beira do lago, Lago de Genezaré, na cidade de Genezaré, a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. E Jesus, irmãos, ele estava pregando, era praticamente o início ali, né, do ministério de Jesus. Então ele estava chegando próximo, diz que a multidão, no versículo 1, diz assim, vai no versículo 1, por favor. Olha, certo dia estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus, irmãos, ele sai pregando o reino de Deus. E aonde tem oportunidade de ele pregar, e aonde ele ia, os sinais e maravilhas, Jesus fazia. Os sinais acompanhavam a Jesus. Então ele chega no momento, irmãos, que a multidão exprimia Jesus, e ele vê uma oportunidade. Ele vê lá os pescadores lavando as redes, e ele vê os barquinhos dele. Talvez você nesta noite, querido, você entrou aqui nessa noite, às vezes frustrado com alguma coisa, cansado, porque esses pescadores se sentiam assim naquela manhã, frustrados, cansados, por tudo aquilo que eles fizeram à noite, tudo que eles podiam fazer, e não trouxeram o alimento, não trouxeram o recurso para casa. Muitas vezes para pagar contas, né? Não sei se tinha boleto naquela época, né? Mas tinham que pagar as contas. Os peixes serviam para negociar, né? Os peixes serviam para alimentar a família, alimentar lá os vizinhos, irmãos. Tinha que fazer negócio. E eles naquele dia não trouxeram nada. Estavam frustrados e cansados. Então, talvez você entrou aqui nessa noite, você que nos assiste também nas redes sociais. Às vezes você está assim, irmãos. Sabe? Aquela venda que está quase saindo e não sai, você se frustra. Aquela promoção que prometeram para você. E aí vem o amigo do amigo e passa à sua frente. E você fala assim, Senhor, eu fiz tudo certo. Por que não foi a minha vez?
Ou você fez tantos projetos, gastou seu tempo fazendo os projetos, projetou, fez todo o projeto e o projeto não vai para frente. Não sai ali do papel, na hora de fazer ali o contrato, não assina o contrato e você se frustra. A faculdade que estava certo, né, como o pastor falou, é dificultoso e você se esforça, você trabalha, ou seja, você faz tudo certo, mas na hora H ali, sempre tem alguma coisinha que pode bloquear a tua bênção. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, querido, que no versículo 2, a Bíblia diz que Jesus viu eles, viu os barcos. E Ele vê você nessa noite. Ele vê você, meu irmão, vê eu e vê você. Porque Ele sabe a sua dificuldade, Ele sabe do teu esforço, Ele sabe, irmãos, da sua luta que você está passando, que você está tendo essa dificuldade, Ele vê. Talvez você fale assim, mas o Senhor não está vendo a minha luta, o Senhor não está vendo aqui a minha situação, o Senhor não está vendo isso. Ele está vendo sim, meu irmão. A Bíblia fala que Ele viu os barquinhos lá, e Ele foi no barquinho de Simão. O barquinho aqui, irmãos, ele significa a sua vida, a minha vida. E ele falou assim, olha Simão, me presta o barquinho aí. E o Simão falou assim, perfeitamente, Senhor, perfeitamente. Ele poderia falar assim, Senhor, eu estou cansado. Eu trabalhei a noite inteira, eu estou cansado. Ele poderia falar, mas ele não falou. Talvez nessa noite você está cansado também. Cansado do trabalho. Às vezes cansado do ministério, por que não? Às vezes cansado, irmãos, da sua vida. Cansado lá, em tudo que você faz. Às vezes você fala assim, puxa vida, não dá nada certo. Eu estou cansado. Pedro estava cansado, irmãos. Mas ele pediu, Senhor, Pedro, eu posso usar o teu barco? Pedro falou, perfeitamente. Ou seja, Pedro, deixa eu dirigir a tua vida. Deixa eu ser o pilotinho aí, deixa eu ser o piloto aí do seu barco. Deixa eu dirigir a tua vida. Jesus estava falando isso para Pedro e fala para você nessa noite. Aleluia, irmão, irmã, deixa eu dirigir a tua vida. Deixa eu entrar. E aí, irmãos, Jesus, ele entra naquele barco, sabendo que tudo que Pedro passou, Jesus se assenta no barco, e com certeza Pedro sentou também para falar, para descansar, e ouvir a palavra de Deus. Jesus ministra a palavra para aquela multidão, afastou um pouquinho o barquinho, e ministrou a palavra. E quando ministrava a palavra, Pedro descansava. Quando terminou, ele falou, Pedro, ou Simão, vamos para o fundo. Acompanhe aqui comigo, irmãos. Versículo 3. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de ministrar, de falar, olha, e pediu que afastasse um pouco, então sentou-se no barco e ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse, Simão, vai para onde as águas são mais fundas. Oh, glória! Irmãos, tem milagres e tem experiências com o Senhor que a gente não vai viver no raso. Nós vamos, Jesus ele fala para mim e para você nessa noite, que há algo maior. E os milagres, irmãos, são mais profundos, são nas águas profundas. Os milagres, irmãos, é com intimidade com Deus. Ele está falando para mim e para você nessa noite, olha, eu quero ter um particular com você.
Eu quero ter um a mais com você, meu irmão e minha irmã. Ele falou isso para Pedro. E foi para o mar, lá no mar, lá no mar alto, lá no profundo. Existem situações nas nossas vidas, irmãos, que o Senhor quer tratar com a gente. E tem intimidade com a gente. Mas você precisa sair do raso. Precisa sair da praia. Nós precisamos, isso falou muito comigo, irmãos, também. Nós precisamos, irmãos, ter mais intimidade com Deus. Precisamos, irmãos, estar mais pertinho de Jesus, buscar a palavra dele, orar mais. Amém, queridos? Dá um glória a Deus aí, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. E no versículo 4, continuando, ele fala assim, irmãos, e a todos, Jesus pede para eles, olha, lancem as redes. Lancem as redes. Irmãos, eles eram profissionais. Eles entendiam e sempre, lá naquele lago, que se pescava mais à noite. De dia, irmãos, às vezes só vem as manjubinhas lá, os lambari. Vem os peixinhos pequenos. Então, por isso que eles iam à noite. Porque eles tinham experiência. E Pedro falou, no versículo 5. E Simão respondeu, mestre, nós esforcemos-nos a noite inteira. Ou seja, trabalhamos a noite inteira. Não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. E é essa a mensagem dessa noite, querido. Confiando no Senhor, lançarei as redes. Pedro, irmãos, ele teve uma, porque isso é da gente, irmãos, dá uma resistência, né? Pedro, ele esboçou uma resistência, falou, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, né? Mas aí ele falou depois, mas porque sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Eu vou lançar a rede. Ah, querido, Pedro lançou as redes. Tiago, ali com ele também, o João, filho de Zebedeu, que eram ali os amigos, os companheiros dele, sócios da pesca, lançaram as redes. E aí, irmãos, quando a rede, ela pode puxar. Quando começaram a puxar a rede, está enroscado. Enroscou a rede. Mas não era enrosco não, irmão. Era o peso mesmo da bênção, dos peixes que estavam ali. Eles começaram a puxar. E nada. Veio o outro irmão. Veio João. Ajuda aí, João. Mexeu um pouquinho. Vem, Tiago, ajuda aí. E começaram a puxar as redes. Irmãos, o que é interessante nessa passagem é porque eu já fui tarrafeiro também, né? Então eu fui tarrafeiro, eu já bati tarrafa. E às vezes você ia na represa, e você ia naqueles cantão ali, eu lembro como se fosse uma foto, irmãos, como se fosse hoje. Eu naquela represa, lógico, sempre ia com um companheiro junto, e às vezes você estava quietinho lá com a rede na mão, já preparado. Hoje eu não faço isso, irmão. Isso aí para mim hoje é errado. Naquele tempo eu era jovem ainda, não tinha muito entendimento. E aí a gente via do outro lado do bico da represa pular os peixes lá, as tilápia. Estava pulando. Aí você ia quietinho, passava para o outro lado, às vezes tinha que nadar primeiro. O companheiro jogava a tarrafa para você e você ia lá e pegava os peixinhos lá. Pegava. Quem ficava bravo era a irmã. A gente estava noiva ainda. Quando namorava, ela fazia os peixinhos. Hoje ela não faz. Por que é assim, né? Quando tá falando, tudo bonito, né? O pastor fala. Hoje não faz mais nada. Peixe, falou em peixe, sai correndo. Exatamente, pastor. Ah, irmão. Irmãos, então,
você ia atrás dos peixes. O interessante, irmãos, que quando a rede caiu, o dono da vida estava no barco. Os peixes, irmãos, entraram na rede. Eles lançaram a rede, tudo bem, mas ali como se os peixes entraram na rede, irmãos. Lança, Simão, abençoado. Ele lançou lá. Irmãos, veio uma quantidade tão grande de peixes, irmãos, que eles não conseguiam puxar. E foi ajuda daqui, ajuda de lá. E a rede começou a furar. E chamaram lá os outros barquinhos que estavam do lado, porque o barco já estava afundando também. Eu sei, irmãos, que todos foram abençoados. Ou seja, irmãos, quando a bênção chega na tua vida, sabe por quê? Por causa da obediência. Quando Jesus fala para Simão, lança a rede, Simão. Teve uma resistência, mas ele lançou a rede. Ele obedeceu. Às vezes Jesus fala com a gente, irmãos, faz isso, irmão. Faz aquilo. Irmão, às vezes a gente dá uma resistência, irmão, mas faz. Faça, que é bênção na tua vida. Creia nisso. É bênção, irmão. É bênção. As bênçãos, irmão, vai correr atrás de você. Pode ter certeza. Você. Jesus vê você. Jesus fala para você a palavra. E você obedece. Irmãos, não tem como ser abençoado. Você vai ser abençoado. E todos que estão ali ao seu redor vão ser abençoados. Creia nisso. Creia nisso, irmão. Aleluia. Irmãos, é interessante também que tem versões, a Arque e a Ara, né? Que é a versão revisada, atualizada. Ela fala assim, olha, é o que está na minha Bíblia aqui, ó. No versículo 5. Respondeu Simão e disse, mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. No versículo 6 diz assim, ó, vai no versículo 6. Ó, quando fizeram isso, pegaram tão quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Lá está, pegaram. Na minha versão está assim, olha. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Irmãos, aí entra, né? E aí entra uma coisa muito interessante, que é a colheita. Porque, irmãos, quem colhe é quem planta. Aí você pode falar assim, mas eles colheram o peixe, mas que Simão plantou? O que Simão semeou para colher esse monte de peixe? Irmãos, ele semeou o barquinho dele. O barquinho dele que ele semeou, irmão, foi vazio. E voltou, irmãos, que não, quase afundando de tanto peixe, irmãos. Quem semeia, irmãos, vai colher. Você pode ter certeza disso, irmãos. Aquilo que você colhe, aquilo que você planta, você vai colher. Em nome de Jesus, irmãos. Que nessa noite, irmãos, tudo aquilo que você semear no reino, irmãos, você vai colher. O barquinho, irmãos, estava chegando na praia. A parte de trás do barquinho arriada. Tanta bênção lá. Tanto peixe. E aí, irmãos, entra uma coisa interessante. Porque quando Pedro estava lavando as redes, que não tinha pegado nada, ali tinha uma multidão. E muitas das vezes é a multidão que nos cerca. Porque quando você está passando dificuldades, as pessoas te apontam. Olha lá o crentão lá passando dificuldade. Ele está na igreja, mas só vive duro. Eu não sei o que acontece lá. Então as pessoas te apontam. Porque não te conhecem, às vezes não te conhecem, fica te apontando, te apontando. Falou, irmãos, só que as mesmas pessoas que estavam lá, foi os peixinhos de Pedro lá, que pegaram, os peixes que eles pegaram, que alimentaram aquela multidão. Que alimentou os familiares, que às vezes falam também. Eu falo mesmo, e fala mesmo. Às vezes fala, irmão. As pessoas falam, mas quando chega a bênção na tua vida, né?
Porque quando você está na dificuldade, irmãos, as pessoas para te ajudar são poucas, né? Mas quando você está na bênção, aparece gente de todo lado. Todo lado, irmão. Nossa, olha, carro novo, eita benção. É assim, irmão. Irmão, eles chegaram na praia. Quando eles chegaram na praia, os peixes estavam lá, alimentaram muita gente, irmãos. Muita gente. Porém, Jesus, irmãos, ele tinha mais. Ele tinha muito mais. Mas como assim? Olha, de hoje em diante, você, Simão, você vai ser pescadores de homens. Ou seja, eles deixaram tudo, irmãos. O que isso significa? Significa, irmãos, que ele tem coisas grandes para mim e para você. E para você esquecer o passado. Seguir em frente. Olha, eu tenho coisas grandes para você. Porque eu sou grande, eu tenho coisas grandes. Amém, irmãos? Eu tenho coisas grandes. De hoje em diante, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Mas qual a diferença, irmão? Para finalizar. É que os peixes você pega vivo. Depois eles morrem. E os homens você vai pegar eles morto, tudo morto. E Jesus vai ressuscitar eles. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.